As empresas de varejo são empresas de capital intensivo, elas precisam sempre estar se capitalizando. Veja bem, eu não desejo, eu vou torcer para que o Magazine Luiza nunca quebre. Só para que eu lembro que a gente estava conversando aqui antes, né, que você estava me comentando sobre as vezes ações de varejo, que mesmo você não comprando, que acho que não é que você torce contra, né? Acho que vale a pena falar isso daí para a galera. Não, né? não, eu Porque às vezes a galera interpreta errado. Eu gostaria, inclusive, de acentuar uma coisa que alguns interpretaram de uma forma totalmente desvirtuosa e desvirtuada. Veja bem, eu não desejo, eu vou torcer para que o Magazine Luiza nunca quebre. Se precisar da minha orientação e ajuda, eu vou e ajudo. Acontece que não é o Magazine Luiza, é a atividade que ela tem uma deficiência muito forte no que diz respeito, porque as empresas de varejo são empresas de capital intensivo, elas precisam sempre estar se capitalizando. Eu desejo a dona Luiza Trajano que ela continue administrando brilhantemente a Magazine Luiza, como ela o fez, né? Isso conseguiu fazer com que o papel chegasse a R$150. Isso é digno de uma credibilidade que eu nunca consegui, tá entendendo? Mas, para deixar claro, que eu não torço, não desejo e não quero que o Magazine Luiza quebre. Eu dei o exemplo do Magazine Luiza, como eu poderia ter dado o exemplo de 40 outros que quebraram. Sloper, Mesbah, Clipper, Arapuã, 40, que eu não me lembro de todas, entendeu? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão, tá certo? Magazine Luiza um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar, tá entendendo? Eu não sou profeta. Tô falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Sloper, quebrou a Ultralar. Quebrou, e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco, ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele desconhece. A margem é E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? Não, ou nós estamos falando o varejo de vestuário? de eletroeletrônicos e linha branca, tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas, tá entendendo? Agora, por exemplo, Barsi, você tem alguns o varejo de farmácia, o varejo de vestuário. Você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo? Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara. Ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Muito bem. Eu aloco os meus recursos a exemplo de todos os países desenvolvidos. Eu invisto na geração de riqueza.
o meu patrimônio ele está diretamente focado na geração de riqueza. Como é que se gera riqueza? Riqueza se gera você fazendo o seguinte, você investindo, criando oportunidades para que um negócio se desenvolva, cresça, prospere, contribua com empregos, contribua com impostos, contribua finalmente com o desenvolvimento da nação. Contudo, nem sempre as oportunidades de mercado elas se apresentam para que você possa então oferir os benefícios dos preços atrativos. Então o que acontece? Quando eu recebo alguns dividendos e o papel não está no preço para mim comprar, os papéis que eu formo e completo com a minha carteira de previdência, evidentemente eu não vou deixar embaixo do colchão, porque isso é uma coisa que sumiu da atividade natural. Então, você coloca em uma aplicação de resgate automático. Não existe a intenção de ganhar, existe a intenção de guardar o dinheiro em algum lugar que não seja embaixo do colchão. Então, o que acontece? Esse dinheiro fica guardado na expectativa de consagrar aquilo que eu interpreto ser o mercado de ações no Brasil. Então, o recurso que eu tenho fora do mercado, ele é exclusivamente guardado para a expectativa de operar na geração de riqueza. De renda automática. Ele é tipo um CDB, uma coisa assim? É um CDB, não é, Luiz? É um CDB de resgate automático, tá entendendo? Agora eu vou falar uma coisa para vocês que alguém um dia escreveu. Não fui eu que escrevi. Há pouco tempo atrás, teve um cidadão que mandou um e-mail para mim. Então ele escreveu assim para mim: Sr. Barsi, para mim, o senhor é uma pessoa que tem a visão de uma águia, tem um faro de raposa. Poxa, será que é tudo isso? Tem a paciência do jacaré, tem a estratégia da hiena e a liderança do leão. Falei, meu Deus do céu, será que eu sou tudo isso? Tá entendendo? E ele mandou para mim e falou, para chegar onde o senhor chegou, precisa ter isso. Falei, poxa vida, eu me sinto honrado com isso. Então eu recomendo a vocês o seguinte, procurem ter a visão da águia, a paciência do jacaré, a disciplina da hiena, o faro da raposa e a liderança do leão. Coloquem isso dentro da vossa filosofia que um dia vocês chegarão onde eu cheguei. Põem os proventos na razão direta que elas proporcionam resultados. Tem anos que os resultados são melhores, tem anos que os resultados são menores. Por isso é importante você ir desenvolvendo metas para que a renda mensal não caia. Um ano que der menos, você vai ter mais ações, então você vai receber mais. Você vai receber sempre mesmo que seja um pouquinho menos. E o que você hoje, porque eu perguntei onde você investe, agora onde você não investe? Assim, tem posições que você não... Não é posições, Eu invisto projetos que você na investe? Atividade econômica, eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte, varejo não gera riqueza, Quem gera riqueza é a Brasmotor, é quem faz a geladeira, não quem vende. Ele gera riqueza. Por exemplo, construção eu não aplico. Por que não aplica? Porque eu não aplico porque o país ele tem um sistema que o maior exemplo que eu tenho que você não deve aplicar em construção, sabe qual é? É o fato de um dia o Banco Nacional da Habitação quebrou. Por quê? Porque a inflação é muito maior do que a correção. Até o banco quebrou, imagina. E ações é muito diferente do imóvel, por quê? Porque o imóvel, quando você compra, você não pode vender um tijolinho, nem a telha, nem o reboque. Você tem que vender o imóvel.